Essa é a nossa sessão de encerramento desse ciclo. No judaísmo nada se encerra, nada termina, se encerra um ciclo para logo se reiniciar um outro ciclo. E um ciclo ainda mais profundo, mais elevado. Às vezes há um intervalo entre um e outro, mas como nós falamos, todo encerramento de um nível, de um estágio, isso representa apenas a introdução, o preparo para o início do estágio posterior. Mas hoje nós estamos juntos para quem nos acompanhou durante toda a jornada. Hoje nós estamos completando 300 sessões de estudos racídicos, estudos diários de cerca de 15 minutos. Como nós falamos, esses estudos eles foram baseados, extraídos em passagens da obra clássica de Rav Shneur Zalman, Likutei Torah, Torah Or, Likutei Torah. Então, o Tanya do Rav Shneur Zalman é considerado a Torá escrita da Hassidut. A Bíblia da Hassidut, a Torá escrita, todos os fundamentos básicos da Hassidut se encontram no Tanya. O Likutei Torah e Torah Or já são textos que foram transcritos dos ensinamentos dele. São textos baseados nos discursos racídicos pronunciados pelo Alter Rebbe. Nesses discursos racídicos que eram pronunciados ano após ano, não só, cada ano, semana após semana, em todas as ocasiões festivas. Então, há discursos racídicos sobre a Parashá, trechos da Parashá da semana, como há sobre cada uma das festividades judaicas, e assim durante anos e décadas o Alter Rebbe transmitia esses ensinamentos, né? E novos discursos racídicos a cada ocasião. Então, nesses momentos o Alter Rebbe explicava com mais detalhes, ele se aprofundava mais em assuntos da Hassidut. Então, aquilo que às vezes está apenas telegrafado no Tânia, aquilo que está mencionado no Tânia de passagem. Então, nesses textos derivados dos discursos racídicos do Alter Rebbe, nós encontramos explicações e mais detalhamento e mais aprofundamento. E dessa forma, o Likutei Torah se transformou praticamente na espinha dorsal da Hassidut. Se o Tânia é a Torá escrita da Hassidut, mas assim como na Torá escrita no Pentateuco, nós temos em seguida depois a Torá oral, que deu origem, que depois foi transcrita, surgindo disso a Mishnah, Gemara, chegando até a Halachá. Então é o detalhamento e explicação daquilo que está no Pentateuco, na Torá escrita. Da mesma forma, os ensinamentos do Tânia, eles são explicados e são detalhados e são aprofundados com mais minúcias, etc. Nessas obras, particularmente Torah Or e Likutei Torah, que nos serviram de base para esse estudo. Então, apenas, eu acho que todo mundo que acompanhou, e por isso podemos transmitir essas ideias no encontro número 300, porque quem teve a oportunidade de acompanhar o estudo desses textos, e alguns textos, na verdade, muito pequenos e poucos em relação a toda a obra, mas que nós selecionamos, às vezes, os textos que nos pareciam mais fáceis, acessíveis, ou fáceis de transmitir, de explicar, enfim. Mas, de qualquer forma, para você saber o que é a água, você não precisa colocar todo o oceano dentro de casa. Às vezes, até com um tubo de ensaio, você pega algumas gotas do mar e você ou manda para o laboratório, etc., e você já vai poder saber, ou você experimenta, você toma, vai saber o que é a água. Então, essas seleções que fizemos, ou essas pequenas amostras desse estudo, acho que já nos permitem ter uma certa noção, experimentar um pouco desses ensinamentos, da grandeza deles, da profundidade deles.
e às vezes acontece um fenômeno em balanês makir benissó. Às vezes nós somos protagonistas de um milagre, ou presenciamos um milagre, por incrível que pareça, o próprio protagonista, ele pode não perceber, isso pode passar desapercebido por ele. Então, quem sabe, nesse momento de encerramento, de concluir, e antes de reiniciar um novo e próximo ciclo, é bom enfatizar algumas coisas a respeito dessas obras, a respeito desses discursos racídicos. Já comentamos em outras ocasiões, o neto do Alter Rebbe, chamado Rebbe Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, ele investiu centenas de horas debruçado sobre cerca de 2.000 discursos racídicos do Alter Rebbe para escolher quais seriam os discursos a serem incorporados nessa obra. Porque são muitos. Hoje em dia, somente na nossa geração, através do nosso Rebbe, todos os discursos, pelo menos aqueles que estavam disponíveis em manuscritos, todos os discursos do Alter Rebbe, dando origem a dezenas de livros, todos foram publicados. Mas, por assim dizer, vamos falar que a nata deles, mas aquilo que foi selecionado especialmente pelo Rebbe Tzemach Tzedek, que ele dedicou diariamente, durante anos, tantas horas estudando esses discursos, isso nos foi oferecido de bandeja nessa obra tão especial, tão importante. O nosso Rebbe deu tanta importância a essa obra, que ele dizia, ele chamava isso da Parashá Hassídica. Assim como existe a Parashá semanal, que é estudada, que é lida na Torá, nas sinagogas, toda semana, todo Shabat, é estudada durante a semana, com comentário de Rashi, etc., é lida com tradução em aramaico, etc. Ele nos diz, existe a Parashá Hassídica, que também o nosso Rebbe conclamou que fosse estudada a cada semana, é essa obra do Alter Rebbe. Então, em algumas ocasiões, logo no início da liderança do nosso Rebbe, nos anos finais de pronunciamentos do Rebbe, ele volta a repetir e conclamar todos os Hassidim que estudem essa obra. E é conhecido na época do Rebbe Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, que editou e publicou esse livro. Esse livro só foi publicado após o falecimento do Alter Rebbe, diferente do Tânia. Então levou um tempo e gerações até que esses discursos fossem compilados, fossem selecionados, fossem editados. O próprio Rebbe Tzemach Tzedek, ele acrescentou adendos, observações suas em alguns trechos, etc. E até que finalmente foi publicada a primeira edição. Interessante que aquele ano que foi publicada a edição inédita do Likutei Torá, dessa obra que nós estudamos aqui por 300 sessões, aquele ano constava em alguns livros de Kabbalah, que era um ano propício para a vinda e chegada de Mashiach, para a revelação de Mashiach. E havia uma grande expectativa no mundo judaico em geral, entre os Hassidim em especial. Viram, constava em livros sagrados, uma previsão dizendo que esse ano era um ano propício para a tão esperada redenção, a chegada de Mashiach. Mas terminou o ano e, teoricamente, nada aconteceu, Mashiach não veio. Então, um pouco decepcionados, os Hassidim, eles enviaram um dos filhos do Rebbe Tzemach Tzedek, dizendo, Rebbe, terminou o ano e Mashiach não veio. Rebbe Tzemach Tzedek respondeu, o que mais vocês querem? Nesse ano foi editado e publicado o Likutei Torá, essa obra que nós tivemos oportunidade de estudar juntos durante todos os últimos meses, durante todo esse ano. Então, dessas palavras do Rebbe Tzemach Tzedek, imaginem, por um lado, Yehudim aqui estão na expectativa, esperando quase 2.000 anos a chegada de Mashiach, e a grandeza da revelação de Mashiach, com tudo que isso vai, todos os benefícios que isso vai trazer para a humanidade e para todos. E quando perguntaram, mas um pouco decepcionados, Rebbe, terminou o ano em Mashiach, esse ano especial, e Mashiach não veio, disse o Tzemach Tzedek, mas o Likutei Torá, essa obra foi editada, foi publicada. Então, isso para se ter uma ideia do impacto dessa obra, do que ela contém, da sua riqueza
do seu alcance, a tal ponto que o Rebbe Tzemach Tzedek equiparou isso à própria chegada de Mashiach. Porque no final das contas, o que vai acontecer quando Mashiach chegar? Haverá revelação divina sobre o mundo todo. Isso vai trazer todas as bênçãos. Isso vai excluir todo o mal do mundo. Isso vai trazer saúde, riqueza, prosperidade, bonança. Todas as coisas boas em fartura. Então, o que é Mashiach, em outras palavras? Revelação divina. O que é o Likutei Torá, essa obra racídica? Revelação divina. Conhecer divindade de forma mais profunda. E como dizia o neto do Rebbe Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, que mais tarde se tornou o quinto Rebbe, o Rebbe Reshab, Rav Sholom Dover, de Lubavitch, ele dizia que quando um Yehudi está talvez fechado num quarto, numa sala, e abre o Likutei Torá, e abre essa obra que nós estudamos, trechos selecionados dela, então naquele momento está no quarto ele e Deus, ele e a essência divina. Naquele momento, estudando essa obra, a pessoa está tendo acesso e contemplando a própria essência divina. Isso para nós termos ideia da importância, da grandeza, da riqueza dessa obra que nós estudamos. Alguns diriam que talvez a gente teria que ter dito tudo isso no primeiro encontro. Eu já nem me lembro se nós falamos, tudo isso não falamos, mas, enfim, eu acho que cabe ressaltar a importância desse livro, desse estudo, que nós tivemos o privilégio, então, de estarmos acompanhando, de estarmos estudando juntos. E eu acho que tudo isso também nos dá uma noção daquilo que é a Hassidut. A Hassidut é chamada, os estudos hassídicos, os discursos hassídicos são chamados entre os Hassidim de Divrei Elokim Chaim. Significa palavras vivas de Deus. Sim, Hassidim, eles sempre, em todas as gerações, chamaram o estudo hassídico. E por que esse nome, Divrei Elokim Chaim, palavras vivas de Deus? É conhecido que na Torá existe o conceito de Maim Chaim, águas vivas. O que significa águas vivas na Torá? Águas que jorram diretamente da fonte, e águas que estão jorrando incessantemente. Então, às vezes você tem uma piscina, ou você tem um lago, né? Tem água lá, mas são águas paradas. Não vamos chamar de águas mortas. Até a água, mas a água está parada lá. Já uma fonte está constantemente, incessantemente jorrando, trazendo água lá do fundo e jorrando água. Né? Então, assim, isso é chamado na Torá de Maim Chaim, Mayan Maim Chaim, uma fonte que jorra, que traz água viva, porque é uma água que está em movimento, como que sempre crescendo, ou sempre se renovando, ou sempre aparecendo, surgindo mais água. Não é? Assim também a Torá é comparada com água. Assim como a água é vital para a nossa vida, para a nossa existência, a Torá também, no sentido espiritual, é aquilo que alimenta a alma. Toda a Torá é chamada de água. Mas esse estudo da parte profunda da Torá é chamado e conhecido como palavras vivas de Deus. Assim como a água viva são palavras que se sente e se percebe, não só que elas saciam a sede, mas que são águas vivas, são palavras vivas. Né? São palavras que trazem tanto não só conhecimento, mas inspiração, motivação. Você percebe que são Divrei Elokim Chaim, não há aqui. Se percebe que não é apenas a palavra de Deus, isso por si só já seria bastante, mas são palavras vivas de Deus. São palavras que nos dão vida, que nos motivam, etc. Então, e por isso a Torá chama a Hassidut, a parte mais profunda, de Nishmeta Deoraita, a alma da Torá. Então, na Torá existe o corpo da Torá, existe a parte técnica revelada, que é sagrada, é divina, etc. Mas existe essa parte que nós tivemos o privilégio de estudar, e se Deus quiser, vamos continuar estudando e se aprofundando, que é chamada a própria alma da Torá, assim como a alma da vida ao corpo. Da mesma maneira, esses estudos racídicos em geral, em particular, esses discursos racídicos, o Likutei Torá, o Tânia, eles também são aquilo que dá vida à Torá, a alma da Torá, que Deus nos ilumine, que a gente possa continuar
estudando e se aprofundando nesses textos e que eles causem o devido impacto na nossa vida, nos ajudando a nos tornar pessoas melhores e transformando o mundo também de uma forma positiva, tornando o mundo melhor. Obrigado a todos vocês.